eu vejo, sem ser bairrista ou sem ser pilantra, mas eu acho o Flamengo favorito contra o Corinthians, porque como a gente já viu, o Flamengo joga de outra maneira. É verdade que, como eu digo, o Bahia, falta punch para o Bahia, mas o Flamengo controlou o Bahia dentro e fora de casa e avançou. E eu não consigo ver o Flamengo jogando da maneira que jogou o jogo do Brasileirão contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Então eu acho que o Flamengo é o grande favorito que temos no momento da Copa do Brasil. É claro que numa final contra o Atlético Mineiro, eventualmente, ou mesmo contra o Vasco, é um jogo um pouco mais tenso, mais nervoso, mas ainda assim eu vejo o Flamengo como o grande favorito, e com a possibilidade de chegadas de novos jogadores aí que não puderam jogar nessa fase, etc., e com a volta de outros aí que estão no departamento médico, então eu acho que o Flamengo é o grande favorito. A questão do Corinthians, eu fiquei vendo o Corinthians eliminando o Juventude, e a festa que foi feita, e os jogadores dançando que nem o Jair Ventura, os dois técnicos, o filho e o pai dançando que nem o Jair Ventura. E eu fiquei pensando, falei, nossa, o ambiente legal, a conquista da vaga, o Memphis apresentado e toda aquela pompa. E aí começou um papo de Corinthians heróico, Corinthians guerreiro e tal. Eu parei para pensar e eu conversando com um amigo corintiano que me fez ter essa reflexão, falou, cara, olha, ao mesmo tempo que é um respiro para o corintiano tão sofrido, com dívidas e com uma gestão meio catastrófica, um futuro meio sombrio para o Corinthians, é estranho você ver o Corinthians comemorar do jeito que foi contra o Juventude, sendo que, provavelmente, se você soma o salário do Coronado, paga a folha salarial do Juventude. O Coronado, que entrou e deu assistência no finalzinho do jogo. Então, assim, tudo bem, foi uma vitória heróica por conta do gol no último minuto, tem a apresentação do Memphis, mas essa aura de o jogo virou, agora acabou, talvez já tem corintiano dando razão pro Augusto e pro Rubão, da farra acabou. Eu não sei, eu acho que é um pouco a mais porque o Corinthians apresentou até agora. Eliminou o Juventude, que é o normal, que deveria ser considerado normal. O Corinthians está do jeito que está, lá embaixo, na zona de rebaixamento, mas ainda tem a terceira folha salarial mais cara do país. Contratou um jogador agora pagando 3 milhões, tudo bem, com o aporte da patrocinadora e tal. Então eu achei um pouco exagerada essa festa toda contra o Juventude. Essa história de heróico contra o Juventude não me convenceu muito. Se vencer contra o Botafogo, se começar a mostrar uma reação no Brasileirão, aí eu vou falar, beleza, o clima virou, realmente. Agora, eliminar o Juventude e imitar o Jair Ventura com a dancinha, me pareceu uma comemoração um pouco exacerbada pro tamanho do Corinthians diante do tamanho do Juventude. Eu sei, não dá para julgar o sentimento da torcida, que estava lá e comemorou o gol aos 52 minutos, do cara que estava sentindo o tornozelo e tudo bem. Mas eu acho que o Corinthians precisa mostrar um pouco mais pra gente poder entrar nessa onda de o jogo virou no Corinthians, tá? Eu acho que precisa de um pouco mais. Não me leve a mal, Juca Kfouri, não quero pôr água no chope, mas pra mim falta um pouco mais. Mas foi exatamente isso que eu falei, ué. Exatamente, também acho. Exatamente. O Corinthians... Agora, se o Danilo sair na rua, esse Sim. rapaz que mandou esse recado aí, certamente vai chamá-lo de quê? Pilantra. Pilantra. Paulista. Pilantra. É bom nome. Suou Arnaldo, sangue para ganhar do Juventude. Com Arnaldo, 45 mil pessoas. Isso. Arnaldo, sem pilantragem aqui, quero que você dê o seu pitaco sobre esse confronto, Flamengo e Corinthians, porque me parece que agora está nas mãos também do Tite frear essa reação, ou sei lá o que, corintiano, porque ele que ressuscitou o Corinthians semana passada. Então, o Danilo se esqueceu de um jogo apenas, Corinthians e Flamengo. Não é Corinthians e Juventude. Corinthians e Juventude é uma decorrência de Corinthians e Flamengo, né? O Corinthians conseguiu contra o Flamengo uma vitória daquelas que é capaz de fazer o time e todos acreditarem. É mais ou menos a vitória que o Fluminense teve sobre o Palmeiras. Lembra quando o Fluminense era penúltimo colocado e ganhou do Palmeiras no Maracanã? Né? O Mano contra o Abel. Aquela vitória permitiu ao Fluminense acreditar que é possível. E o Fluminense rapidamente saiu da zona de rebaixamento. Rapidamente
depois de várias vitórias engatadas, né? Eu acho que aquela vitória tem... A minha impressão, não sei se o Juca teve, aquela bola do André Ramalho, o último lance que saía o gol da vitória em Itaquera tão facilmente, e esse ano não saía, só saía empate, ela é decorrência indireta do jogo com o Flamengo, da volta da confiança, da volta da empolgação, da volta. O Memphis Depay foi contratado depois do jogo com o Flamengo, depois da janela fechada. Corinthians e Flamengo é gigante, sempre foi. O Juca lembrou o ano retrasado, né, do pênalti do Fagner, com o Corinthians podendo ser campeão no Maracanã. Corinthians mais fraco que esse, Flamengo mais forte do que esse. E acho que nesse embate os dois estão em frente tripla agora, né? A frente tripla junto com o Galo, né? Só que o Galo ele tá bem diferente de Flamengo e Corinthians no Brasileiro. O Galo tá naquela zona do limbo do Brasileiro. O Corinthians não. Ele tá lutando contra o rebaixamento e o Flamengo tá lutando contra o título. Ou seja, o Brasileiro para Corinthians e Flamengo tem as suas evidentes implicações. Para o Flamengo pode ser abrir mão da disputa do título, o Mauro já citou as preferências da semana, óbvias, e para o Corinthians é aquele cobertor curto, tem o Fortaleza lá, mas não pode largar aqui o brasileiro, tal. O Galo está nessa situação das Copas, da frente tripla, ele está mais sossegado nas suas opções, ele vai para a Copa do Brasil e Libertadores com tudo, né, dos três à frente tripla. E sim, Tironi, o Tite é um personagem central nessa história, claro que é. A passagem dele pelo Flamengo até agora tem vários marcos envolvendo o Corinthians, né? O primeiro, ele preferiu o Flamengo ao Corinthians ano passado. O segundo, ele não quis estrear contra o Corinthians ano passado. O terceiro, ele perdeu para o Corinthians numa visita desconfortável a Itaquera há poucos dias, em que ele foi muito mal, trabalhou muito mal durante o jogo. Então, ele vai ser o personagem central dessa história, sim. Eu vejo muito equilíbrio no confronto, sinceramente. Não acho que a posição do Corinthians na tabela do Brasileiro hoje reflita exatamente o que é o time. Como vocês falaram, é a terceira folha de pagamento do país. Estou falando esportivamente, não sei se consegue pagar a folha de pagamento e tal. Contratou bons jogadores, tem um dos melhores jogadores do futebol brasileiro hoje, que é o Rodrigo Garro, né? Tem um dos melhores jogadores do futebol brasileiro hoje. Tem a confiança de volta, tem bons zagueiros agora, né? E contratou um jogador midiático que pode ajudar, não na Copa do Brasil, mas nas outras duas frentes. A expressão que ficava rondando o corintiano da virada de chave, ela existiu naquele jogo com o Flamengo. E assim o futebol tem partidas muito simbólicas. Para mim, por isso que eu comparo tanto o Corinthians e Flamengo com o Fluminense e Palmeiras. Né? E acho que essa é uma situação. Eu estou vendo aqui a enquete, eu acho que ela é bem bolada, porque ela dá o termômetro, embora óbvia, ela dá o termômetro do favoritismo entre quatro gigantes. Está todo mundo votando no Flamengo. Mas eu acho que é muito equilibrado. E a Copa do Brasil, ela te permite surpresas, como no ano passado. Daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo. O que aconteceu no ano passado foi uma surpresa. Né? Não foi uma realidade, foi uma surpresa. E acho que o Corinthians pode surpreender, o Vasco também. Atlético e Flamengo, digamos, eles já entram numa temporada esperando disputar títulos, Copas. Corinthians e Vasco nem tanto. Mas agora o Corinthians sabe que é capaz. Ele descobriu que é capaz. Muito por conta daquela vitória contra o Flamengo no Brasileiro. Ô, Tironi, eu quero ser xingado pelo rapaz aí. Eu quero ser xingado pelo rapaz se ler a mensagem. Faço questão. Discordo de tudo do Arnaldo. Não vejo equilíbrio nenhum. O Flamengo é franco favorito contra o Corinthians. Se não passar pelo Corinthians semifinal, será um vexame. Não estou falando de tradição de equipes, estou falando de diferença de times. A diferença é grande. O que o Flamengo fez naquele domingo foi uma vergonha. O Tite foi cobrado, tem que ser cobrado, os jogadores têm que ser cobrados, os dirigentes têm que ser cobrados. O Flamengo não pode fazer uma partida nem parecida com aquele papel ridículo do dia 1º de setembro, quando conseguiu perder por um Corinthians que fez caicai o segundo tempo inteiro depois daquele segundo gol. Um time inferior,
Um time que não é bem treinado, que joga na emoção, na empolgação, foi bonita a classificação e tudo mais, mas há uma diferença muito grande entre os times. E o Flamengo, com os reforços, inclusive, mesmo não tendo o Pedro, tem que passar. Se não passar, será um papelão. A partir do momento que o senhor Landim, o senhor Marcos Braz, embora não admitam, priorizam institucionalmente a Copa do Brasil em relação ao brasileiro, tem sim que passar pelo Corinthians. Se não passar, vai ser cobrado, vai ser criticado pra cacete. Porque o Flamengo tem um time muito melhor que o do Corinthians. E não concordo com o Arnaldo também sobre o time agora, pelo que eu entendi, melhor do que o daquele que fez a final de 2022. O time do Vitor Pereira foi quarto do Campeonato Brasileiro. Quarto. O do Corinthians hoje é quarto de cabeça para baixo. Né? Está ali na zona de rebaixamento. Então, é uma diferença muito grande. E, repito, o Flamengo é o favorito e tem obrigação de passar pelo Corinthians, sim, hoje. Não estou falando, repito, de história. Isso não é a história do clube, isso é outra história. Que a torcida fiel, tem a nação, é tudo torcida grande. Esse é papo furado. Né? Ontem já teve gente querendo transformar a recepção, o jogo, com uma experiência única para o Depay, como se ele nunca tivesse ido num estádio europeu, na Grécia, na Turquia, na Sérvia, ou mesmo na França, né? Como só assistisse torcida brasileira. É muita patriotada. São duas grandes torcidas, as duas maiores do país, vão ser jogos legais, emocionantes e tal, mas o Flamengo tem um time melhor, um investimento maior, e tem obrigação sim de passar, na minha opinião. Se não passar, vai ser um papelão. Se for eliminado por esse Corinthians do terceiro 2024, será sim um papelão. Não é porque ganhou do Juventude na última bola que o Corinthians virou agora o ó do Borogodó, não sei o quê. É muita agenda positiva para o meu gosto. Então, pode me xingar aí o garotão aí, porque eu não quero a dúvida de que o Flamengo é favorito. E outra coisa, o Juca veio com o negócio, não sei o quê. Juca, você sabe que eu não falo pelo Flamengo, falo pelo Mauro César, não falo pelo Flamengo. Então, o Flamengo pensa no e priorizaria o Campeonato Brasileiro. E jogaria com o time reserva, o misto, todos os jogos da Copa do Brasil. Se fosse eliminado pelo Palmeiras, pelo Bahia, pelo Corinthians, paciência. Agora, quando prioriza a Copa do Brasil e deixa o brasileiro em segundo plano, como estão fazendo, e vão fazer de novo, está na cara que vão fazer de novo. Está jogando nas costas do Flamengo uma responsabilidade que o Flamengo não pode ter. Estou falando sério, você não passa, estou falando sério. Estou falando bem sério. Essa ironia não vai colar. O Flamengo é favorito. É mais forte, é mais chique, é óbvio. Óbvio que é. É óbvio que é. Para mim é muito claro isso. E se não passar com toda a prioridade, vai ser um papelão. Vai ser um papelão. Sempre lembrando que o favoritismo não é vitória garantida. Antes que alguém distorça. Então, deixa isso claro. O Flamengo em tese é favorito. Mas tem obrigação de ganhar do Corinthians. Tem obrigação de ganhar. Tem um jogador de 20 milhões de dólares agora? Sim. Esse favoritismo do Flamengo pelo investimento, pelo time, ele é latente nos últimos anos todos. O que não quer dizer que o Flamengo tenha comprovado isso na prática. Ele perdeu a final do ano passado com o São Paulo. Estou dizendo que se perder vai ser que foi uma vergonha. Perder porque São Paulo do Jornal foi deixando. Não, mas atrás de vergonha e vergonha. Foi extirpado. Atrás de vergonha, não acho exatamente vergonha, mas eu acho que o Flamengo, no papel do imaginário, ele não é tão forte como a gente imagina. A gente imagina no campo. Mas, Arnaldo, o que eu estou dizendo é justamente isso. Se não vencer, é um papelão. Eu achei um papelão no passado e acho que será um papelão. Para que se investe tanto e tanto jogar para perder para um time de São Paulo muito inferior e agora ser eliminado pelo Corinthians? Perdesse para o Palmeiras, não. É outro papo. Aí outro papo. Se fosse um perder para o Palmeiras... Até para o Botafogo também, né? Botafogo hoje também está forte. Até para o Botafogo. Para o Corinthians de hoje, o Flamengo é assim. Tem que abrir e o Galo? Até contra o Galo. Com esse Galo, sim. O Galo dessa versão, sim. Trajano. Mas não seria tão favorito. Acho que o Atlético tem mais jogadores decisivos. Ancora, liga lá para o Fernando. Espera ele ligar aí. É isso que eu ia falar para você. Ele apareceu aqui. Ficar atento. O problema é que o Fernando apareceu antes dessa nossa discussão acalorada. Não, mas deve estar de olho, deve estar de olho. E ele mandou lá atrás o seguinte: criador do dinizismo sem saidinha, arame lisíssimo, Tite o deixou na zona 14, com 14 derrotas seguidas para o Flamengo. Com vocês, Rogério Ceni. Ele estava com as baterias apontadas para o Rogério, mas agora eu tenho certeza que ele vai mandar outra mensagem para falar da nossa discussão aqui, o que eu achei boa. É verdade, o Flamengo, com o investimento que tem, se não ganhar do Corinthians, que está todo encalacrado aí, é esquisito. Mas, Trajano, como você acha que está a nossa enquete aqui? É esquisitíssimo. Não, o Arnaldo antecipou. O Flamengo está ganhando disparado. Não, é esquisitíssimo. Mas aí tem uma ponderação do Arnaldo que é verdadeira. É esquisitíssimo, mas tem sido frequente. Né? Sim. Há quanto tempo que a gente fala, não, Flamengo é favorito, vai e perde. Olha a campanha que o Flamengo está fazendo no Campeonato Brasileiro, com todos os desfalques. Não era para estar
nessa situação em que está. Embora possa, com um jogo a menos, possa ainda, e na minha opinião, não está fora da disputa do Campeonato Brasileiro. Mas 2024 não é, até agora, uma temporada que, digamos, satisfaça aquilo que você tem como expectativa em relação ao elenco do Flamengo. Mesmo assim, do ponto de vista dos resultados, pode ser campeão nas 3 frentes. Sim. Não será nenhuma surpresa do outro mundo se conseguir. Agora, abdicar do Campeonato Brasileiro, com o elenco que o Flamengo preparou-se para ter, embora com tantos desfalques, porque por mais que você se prepare, é impressionante, né, o que aconteceu, parece que tem uma bruxa mesmo na Gávea, é de você ficar perplexo com a má sorte que envolve a Gávea. Agora, futebol, o Flamengo ainda não jogou o que se espera do Flamengo. Nem mesmo ontem, porque era para ter vencido o jogo com mais facilidade. Podia ter tomado um gol, né, fortuito. 1-0 é muito pouco.